Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o GV Forte Meu e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar da Copa do Brasil de 2007, né? Vocês viram o Libertadores de 87, agora vamos falar da Copa do Brasil 2007, né? E o ano 2007, né? A edição da Copa do Brasil 2007 foi do Fluminense, né? O Fluminense foi campeão daquele ano, né? Conquistando um título inédito, né? E foi um título que o Fluminense sepultou os vices que ele já tinha até então, né? Foi em 92 e 2005, né? E o Fluminense não estava entre os favoritos, né? O time não foi bem em 2006, fez uma campanha fraca no Brasileiro, né? No ano seguinte, o Fluminense foi mal no estadual, fazendo uma das suas piores campanhas, né, no Carioca. E muitos duvidavam, né, que aquele time fosse longe na Copa do Brasil, né? Quer dizer, ninguém dava nada pro Fluminense, né? Nesse período, o Flu começou com o Joel, né? Joel Santana, que não foi bem, né? E ele saiu, né? Durante o estadual. O Renato Gaúcho, né? O Portaluppi, né? Para quem não sabe, ele mesmo entrou em seu lugar. O Flu tinha jogadores interessantes, apesar da desconfiança, né? Tinha Thiago Silva, tinha Arouca, tinha Carlos Alberto, sim, aquele lá que jogou no Porto, começou a carreira no próprio Fluminense, né? Jogou no Corinthians, enfim. Tinha um jovem Thiago Neves, né? Que tinha 22 para 23 anos. Era uma das promessas na época. E tinha o veterano Alex Dias, né? Já passagens por Goiás, Vasco, São Paulo, enfim. E era com esse time aí que o Fluminense ia tentar o título, né? A primeira fase o Fluminense passou fácil pelo desconhecido Adesc do Acre, né? Venceu lá no Acre 2-1 e no Maracanã goleou por 6-0. Na segunda fase o Fluminense enfrenta o América de Natal, né? O América do Rio Grande do Norte, né? E graças aos critérios, né, do gol fora e tal, o time conseguiu avançar. O Flu ganhou de 2-1 lá em Natal, né? Só que perdeu no Maracanã 1-0, só que avançou, né? Por conta de ter feito 2 gols, né? Fora de casa e o América só 1. Nas oitavas o Fluminense enfrentou o Bahia, né? E o Fluminense suou muito para se classificar, né? O time empata no Rio 1-1 e na Fonte Nova o time busca um empate, né? Na base da vontade, né? 2-2. Aí, como fez gol fora mais do que o Bahia, né? O Fluminense avançou para as quartas de final. E nas quartas o Fluminense enfrentou o Atlético Paranaense, né? E o time de novo tropeça em casa, empata 1-1. E muitos achavam difícil o Fluminense ganhar na arena, né? Da Baixada, que é sempre um caldeirão, né? Para os adversários. Só que o Fluminense não se intimidou com a pressão, né? E avançou de fase vencendo por 1-0. Gol de Adriano Magrão. Né? E você via, né? O Fluminense fora se dava melhor, né? Do que em casa, né? Parece que o time se sentia mais à vontade fora de casa, né? Chegamos nas semifinais, o Fluminense enfrentou o Brasiliense, né? Surpreendente Brasiliense. O primeiro jogo foi no Rio, né? E dessa vez o Fluminense, né, consegue ganhar, né? O time até leva uns sustos do time do Distrito Federal, mas consegue vencer com estilo. Venceu por 4-2, né? Maracanã lotado ali com 50 mil pessoas, mais ou menos. Na volta, né, em Taguatinga, né, no estádio do Boca do Jacaré, o Fluminense segura o empate 1-1 e avança para a final. E aí na final o Flusão, né, enfrentou outra zebra, né, da Copa, que foi o Figueirense, né? O Figueirense treinado pelo técnico Mário Sérgio, né? O Mário Sérgio Pontes de Paiva. E o Figueirense que tinha uns jogadores interessantes ali e tal, né? Que para muitos eram promessas, né? Que estavam surgindo. Eu já vou falar mais do Figueira, calma. No primeiro jogo, né, no Maracanã, a torcida tricolor lotou, né? Com cerca de 60 mil pessoas ou até mais. Fizeram uma grande festa, tal, né, com luzes, fogos, enfim. Só que o time não correspondeu, né? Embora não deixou de correr, né? O Figueirense surpreendeu, né? Saiu na frente com um golaço acho que do Anderson Luiz, que chutou de fora da área e fez um golaço. Só que perto do fim do jogo, ali aos 38, 39, o Fluminense empatou 1-1 e o resultado ficou assim, né? E antes da finalíssima em Florianópolis, né? Todo mundo dava o título ao Figueirense, né? E até tinham cartazes do clube, né? Já com as faixas de campeão da Copa, né? Foram estampados, ou seja, o Figueirense parecia já se sentir campeão.
E o Renato Gaúcho viu isso, né, e exigiu que esses recortes, né, fossem postos nos vestiários do jogo, né, do time, do visitante, né. E aí o Portaluppi soube como poucos, né, motivar seus atletas, né, contra o time catarinense, né, e calar os críticos, né. E mesmo enfrentando um Orlando Scarpelli lotadaço, né, o Fluminense não se intimidou e saiu na frente logo no comecinho, aos 2 minutos com o Roger, que é esse mesmo, Roger Machado, que hoje é técnico, né. Então ele fez o gol lá e foi importante, né, para baixar a euforia da torcida do Figueirense, né. E depois disso o Fluminense suportou a pressão do Figueira, né. O Figueirense pressionou muito, atacou, o Fernando Henrique foi importante ali, fez as defesas e tal. E o time com muita garra segurou 1-0, né. E assim o Fluminense era campeão da Copa do Brasil, né. E o Flu voltava a ganhar um título nacional, né, relevante, após 23 anos, né, desde o título brasileiro de 84, né, quer dizer, foi um título marcante, né, para o Fluminense, né, foi um título que, digamos que fez o Fluminense renascer, né, no cenário nacional, né, para voltar a ser o time que sempre disputa títulos, né. Enfim, um título que foi coroado a um time aguerrido, né, que soube superar a descrença, né, e que era mais forte fora de casa do que no Rio, né. Pode dizer que era um time de guerreiros, né, por que não, né. Enfim, agora vocês vão ver o vídeo aí do gol do título do Fluminense, tá? E a gente já volta para falar do time campeão. Torcida, o Fluminense partiu para decidir o jogo. E em 3 minutos chegou ao gol. Adriano Magrão encontrou o Roger. Mal sabia ele que esse seria o gol do título. Foi toda a tricolor. O Fluminense é o primeiro time brasileiro garantido na Libertadores. Mas mostrando para eles aí que é o campeão de verdade. A Copa do Brasil é do Fluminense. O caminho das Américas será refeito em breve. Comemora a torcida tricolor, vai entrar para a história e nós marcamos com esse nosso grupo. Vocês viram aí o gol do título do Fluminense, né? E vamos falar do time campeão, né? O time base. No gol era Fernando Henrique, né? A defesa era Carlinhos, Thiago Silva, Luiz Alberto e às vezes entrava o Roger, né? O Roger Machado, inclusive ele entrou na final, né? Porque o Luiz Alberto estava suspenso, e o Júnior César pela esquerda. Meio campo era Fabinho, o Arouca, Cícero. Durante o campeonato o Thiago Neves era titular, depois ele perdeu a vaga, né? E o Carlos Alberto, né? E o ataque era o Alex Dias e Adriano Magrão. E o Renato Portaluppi, né, o gaúcho, era técnico. Vamos falar agora das surpresas, né? Eu vou citar 2 aqui. Brasiliense e Figueirense, né? Eu vou falar do Brasiliense, né? Que por muito pouco não chega às finais, né? E não consegue repetir 2002, né? O Jacaré ficou bem perto, né? E por muito pouco não conseguiu de novo, né? O Brasiliense tinha jogadores experientes no time, né? E isso foi importante. E no caminho o Brasiliense eliminou times fortes, né? Eliminou o Barra do Garças, normal, né? Depois eliminou o Juventude, que estava na Série A na época. Eliminou o sempre favorito Cruzeiro, né? E eliminou o Ipatinga, né? Que estava se destacando ali naquele momento, né? No futebol nacional, né? E na semifinal o Brasiliense acabou sendo eliminado para o Fluminense, né? A derrota de 4-2 no Rio, né? Acabou pecando muito, né? E aí ficou difícil reverter na volta, enfim. Mas, né, o Brasiliense por muito pouco não repete, né? 2002. Agora vamos falar do Figueirense, né? Agora sim chegamos no vice-campeão, né? Que quase foi campeão, né? O Figueira, que era treinado pelo Mário Sérgio, né? Tinha nomes ali como o Wilson, né? O goleiro Wilson. Tinha o zagueiro Chicão, né? E o Cleiton Xavier, né? Esses 2 aí fariam história em times paulistas, né? Anos depois, né? O Chicão no Corinthians, o Cleiton Xavier no Palmeiras, enfim. E o Figueirense naquele ano foi eliminando times fortes e favoritos, né? No caminho. O Furacão do Estreito passou por Madureira, Noroeste, Gama, Náutico e Botafogo, né? Nas finais contra o Fluminense, né? O empate no Rio deixava o Figueirense próximo da conquista, né? 1-1, né? Porque se o Figueirense empatasse 0-0, né? Em Floripa, o Figueira era campeão, né? Só que mesmo jogando diante da sua torcida, o time acabou perdendo dos tricolores e teve que se conformar com o vice-campeonato, né?
talvez houve um certo oba-oba, né, lá do Figueirense, né, como eu já falei na parte do Fluminense, né, dos posters lá do Figueira campeão e tal. Talvez o time tenha se enchido de confiança demais e isso talvez tenha pecado, né. Agora vamos falar dos times que decepcionaram, e são dois cariocas, né, Botafogo e Vasco. O Botafogo tinha um time forte, né, e talvez o melhor Botafogo desde 95, né. O Botafogo tinha um time forte ali com Dodô, né, Lúcio Flávio vivendo uma boa fase, enfim, o Cuca era o técnico, né, e o Botafogo estava jogando um futebol muito bonito, né, naqueles primeiros 5 meses, 6 meses, né, um futebol de encher os olhos, e o time era favorito a ganhar os títulos, né, que estava disputando, né. O Botafogo eliminou no caminho o CSA de Alagoas, o Ceará, Curitiba, Atlético Mineiro, e na semifinal enfrentou o Figueirense, né. Na ida o Botafogo perdeu de 2-0, né, no Scarpelli, e aí precisava fazer 3 gols para conseguir, né. No Maracanã, o Botafogo até jogou muito, mostrou vontade, mas venceu por 3-1, né, e por causa desse gol que tomou, né, o Botafogo foi eliminado por causa do critério do gol fora, né. O problema é que o Botafogo foi prejudicado, né, pela bandeirinha Ana Paula Oliveira, né. Quer dizer, o Botafogo fez 3 gols, só que teve 2 gols que foram anulados, né, e assim, 2 gols que foram legítimos, né, que ela inexplicavelmente anulou e tal, e enfim, até hoje a torcida do Botafogo tem ranço da Ana Paula, né. Quer dizer, o Botafogo fez 5 gols para valer 3, né. Quer dizer, foi frustrante para a torcida do Glorioso, né, que se passa ali do Figueirense, provavelmente faria um jogo parelho, né, com o Fluminense, e aí tudo poderia acontecer, né, por ser uma final, clássico, né, imagina. Agora vamos chegar no Vasco, né. O Vasco estava bem focado em fazer o Romário, né, chegar no 10º gol, né, naquele ano o baixinho estava perto, né, mas o time parece ter se esquecido do campeonato. O Vasco até passa, né, do Fácil do Amazonas, com 2 vitórias, e aí na segunda fase enfrentou o Gama, né, o fraco time do Gama, do Distrito Federal. No jogo de ida o Vasco empata 2-2, e aí no jogo de volta foi no Maracanã, e todos viviam a expectativa do Romário, né, fazer o 10º gol e tal, né, e tudo a ver, né, Romário, Pelé, né, Pelé fez o 10º gol no Maracanã, e Romário fazer o 10º no Maracanã, ficaria tudo legal, né, e todos achavam que o Vasco ia passar fácil, né, do time do Gama, né. Só que o Vasco não jogou nada, né? O time foi horrível no jogo, perdeu do Gama por 2-1 e foi eliminado, né? Quer dizer, toda a expectativa, né, pelo 10º gol e uma vitória tranquila do Vasco foram por água abaixo, né? E o Romário só viria fazer o 10º gol, né, um mês depois, né? Um jogo pelo Brasileiro contra o Sport, né? Enfim, né? E de novo o Vasco era decepção, né? Enfim, galera, bom, o vídeo já tá grande, né, dessa Copa do Brasil. Vamos encerrar o vídeo aqui, tá? Espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, comenta também. Falou!